Olá pessoal, sou eu, Fábio, novamente. Hoje o olhar ele é relativo ao desempenho da seleção brasileira que aconteceu diante de Marrocos. Sem menosprezar um lado, muito menos exaltar o outro, o que eu achei do jogo? Bom, primeiro tem que entender que o futebol brasileiro, a meu ver, ele parou no tempo. Por que ele parou no tempo? Enquanto a gente pretende ainda jogar num sentido de com dois atacantes abertos na ponta para cruzar para um centroavante que tem que fazer a função de meia, não vai funcionar. Então, assim, o que eu vi do Marrocos e são as lições que se deve tirar. Primeiro, é necessário colocar o futebol brasileiro, pelo menos o aspecto que eu vejo, isso tem que trabalhar no Campeonato Brasileiro também. Cara, o jogo que nós fazemos, no sentido de sempre aquela coisa de ir para a linha de fundo, um jogo aberto, no sentido de atacar as laterais para levar para a linha de fundo e cruzar. Cara, isso é clichê até, então assim, fica fácil de marcar, e quando você não tem um centroavante que define, fica ruim. Muito mais ainda quando você tem lá laterais que atacam de forma aguda. Problema que eu vi no Brasil e em relação ao Marrocos. Enquanto os laterais atacavam, Marrocos, atacavam o gol, os laterais nossos, primeiro que eles jogavam parados, nada contra, eu acho que tem que defender, o Marrocos atacou bem e tal, mas não tinha ataque. O Vini Júnior, excelente jogador, fez uma excelente partida, no entanto ele não vai suportar o peso desses 3 jogos jogando sozinho, porque ele não tem o apoio dos laterais, os laterais não sobem, jogam plantados. E quando sobem, atacam a linha de fundo ao invés de atacar o gol. Esse é o problema que eu vejo. Então assim, a gente tem 2 caras que atacam o fundo ao invés de atacar o gol. E você tem um centroavante que ele não tem a função da centroavância, ele tem a função de jogar no meio de campo. Então assim, você sacrifica o centroavante, e se mesmo o time com os pontas, os laterais ou os meias conseguem chegar até a linha de fundo para cruzar, você não tem como para quem cruzar. Então assim, essa estrutura de jogo ela tem que ser revista, pensada no futebol moderno, entendeu? Assim, com o lançamento, com as pessoas que fazem uma posição de outra forma. E às vezes, nem sempre eu tenho certeza se a linha de fundo é o melhor fundamento para ataque. Às vezes não. Às vezes você quebrar linhas no sentido de ir pelo meio também é. E outra, atacar mais o gol, seja agudo nesse sentido. Não atacar as laterais para ir para o linha de fundo e cruzar. Tem que se rever isso, mas não é culpa desse time nem de ninguém. É que assim, o modelo, a escola brasileira, ela parou no tempo em relação ao futebol. Tá legal, gente? Obrigado, valeu.